Que era lindo assim.
Permanecer, o teu olhar me consumir. Eu sou todo teu, permanecer, o teu olhar me consumir.
saia dos meus lábios as palavras que vêm do teu trono, que o meu eu se anule para que o teu Espírito flua através de mim. Que haja, Senhor, as palavras vindas direto do teu trono, os direcionamentos, Senhor, as chaves, tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite, Pai. Eis-nos aqui para recebermos. Somos apenas como vasos na mão do oleiro que carregamos, Senhor, tesouros no nosso interior, porque o Senhor é quem é o nosso tesouro verdadeiro. Então nós louvamos e agradecemos o teu nome por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, família. Estava meditando numa palavra e eu queria compartilhar com vocês. Porque durante toda essa semana o Senhor estava falando comigo. E eu achei importante compartilhar com vocês, porque nós estamos vivendo o mês de Elu, né? O mês que o noivo sai para se encontrar com a noiva, o mês que o noivo passeia no campo junto com a noiva. Então os louvores foram extremamente pertinentes pelo fato de que foram louvores que trouxeram essa presença do noivo com a noiva, trouxeram intimidade, trouxeram comunhão, trouxeram aconchego, né? De noivo para noiva. E o Espírito já sabia todas as coisas, né? E a partir de hoje, até não sei quando, acho que durante esse mês, pelo menos, de Elu, o Senhor vai nos entregar palavras relacionadas às chaves. E nós estamos na porta e precisamos das chaves, não é verdade? E eu não sei vocês, mas eu já saí de casa sem chaves. Eu sempre tenho uma chave no chaveiro do carro, né? Mas às vezes a gente tira para um motivo ou outro e a gente já chegou em casa e estava sem a chave e a porta fechada e manhã no quarto com a Sofia, sem ouvir, que não dá para ouvir a campainha, e a gente batendo e nada. E foi muito estressante ficar do lado de fora de casa, até que depois de um certo tempo ela escutou. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente diz, né, Jesus é a porta, né? Glória a Deus, porque Jesus é a porta. Mas a gente precisa acessar com a chave certa tudo aquilo que Ele tem para nos dar. O que nós ouvimos aqui durante o final de semana passado? O Eu Sou, né? Então nós ouvimos aqui durante a imersão, o Eu Sou está aqui, né? Ouvimos muitas pregações abençoadas e muitas mencionaram essa questão do Eu Sou. E quando a gente ouve o Senhor falando Eu Sou, Ele está se referindo a tudo. Então, se você precisa de cura, eu sou a cura. Se você precisa de libertação, eu sou a libertação. Se você precisa de provisão, eu sou a provisão. Então, o Eu Sou, ele se refere a tudo que existe. Eu sou o que sou. Yahvé, Yahweh, o nome dele, perfeito. Então, nele há essa plenitude. Então, nós vamos aqui estudar durante algum tempo as chaves que o Senhor vai nos liberar semanalmente. Então, essa é a primeira chave. Eu creio que muito mais o Senhor irá nos entregar, tá? Por quê? Porque nós precisamos ter acesso ao celeiro de Deus, né? Da mesma forma que Gustavo sempre ministra aqui, essa questão do esconderijo, que só conhece os esconderijos íntimos, né? Um desconhecido não conhece o seu esconderijo, onde nós moramos, o nosso apartamento ou a nossa casa. Não, só pessoas amigas, de confiança, sabem onde nós residimos. Pode chegar em nossa casa sem o porteiro telefonar, né? Ou você abre o portão sem precisar perguntar quem é quando vê pela câmera, quem mora em casa. Mas uma pessoa estranha, você não abre a porta da sua casa. Então, para que a gente possa habitar, para que a gente possa ter acesso aos celeiros dos céus, aos tesouros escondidos em Cristo, nós precisamos ter as chaves certas para abrirem as portas certas, né? Então, a palavra que o Senhor me entregou está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 1. Havia certo homem de
Doron, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Silom para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e a filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Então, já a gente termina esse texto. Eu queria trazer alguns pontos para vocês que o Senhor ministrou no meu coração, né? Primeiro a gente vê a questão de Penina. Penina era aquela que tinha as promessas nos braços. Ela era aquela que tinha os herdeiros. Era aquela que tinha as riquezas. Porque os herdeiros ficariam com todas as posses de Eucana. Então, ela olhava para Ana, a desprezava, a humilhava. Dizia: olha aqui, eu tenho, você não tem. Parece coisa de criança, né? Eu tenho, você não tem. Mas isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes com palavras, às vezes com atitudes, ou às vezes de maneira indireta, onde você vê todo mundo, por exemplo, às vezes todo mundo se casa, menos você. Você se sente como Ana. Ou todo mundo tem filho, menos você se sente como Ana. Ou todo mundo conseguiu comprar sua casa própria, ou seu carro próprio. Eu não sei. Menos você. E você se sente como Ana. E você olha para as peninas, para as pessoas que estão prosperando ao seu redor, e vocês dizem: mas por que eu não, Senhor? E às vezes vem a humilhação, às vezes vem a humilhação através de palavras, mas às vezes a humilhação vem dentro de você mesmo. Você diz: poxa, eu estou aqui, eu sirvo ao Senhor, eu sou filha de Deus, eu estou aqui direitinho, fazendo tudo certinho, e cadê a minha porção? E muitas vezes nós nos sentimos assim como Ana, né? Onde muitas vezes a gente pensa: já passaram muitos anos, onde será que está Deus? Será que Ele ainda vai me atender? Será que essa promessa era para mim mesmo? Ou será que eu estava ficando doido? Será que eu estava ficando maluca? Será que eu não ouvi direito? Será que era coisa da minha cabeça? Será que realmente Deus falou? E muitas vezes a gente fica nessa posição, né? A gente fica nessa posição. E a gente consegue enxergar que, apesar de Eucana fazer tudo por Ana, ele entregava a porção dupla a ela, para mostrar que ele amava tanto ela, que não bastava só ser uma porção como a lei mandava, tinha que ser em dobro, para que ela se sentisse amada, para que ela se sentisse protegida. Sendo que, como a gente cantou aqui várias músicas, né? Vários louvores, várias adorações. Sendo que quando a gente cantou assim: queimou todos os outros amores, e a gente canta isso, e a gente está dizendo ao Senhor: olha, o teu amor queima todos os outros amores. Era aquilo que Ana estava sentindo. Ela podia ter o melhor amor do esposo dela, mas ela não tinha a concretude do propósito para qual ela tinha sido formada. Porque não era o fato de não gerar, era o fato de não cumprir o propósito. Por que eu estou falando isso? Eu sei que a mulher na época que não gerava, ela era humilhada, ela não servia para nada, porque ela era um objeto do homem, né? Ela não era um ser, ela era meio que foi feita somente para procriar naquela época, apesar de existirem muitas relações afetivas, mas a
cultura da época era essa, né? A mulher ela tinha sido feita somente para parir, ter filho e principalmente filho homem, né? Era melhor ainda para que a descendência desse prosseguimento. Então, pela lei, era como se ela fosse inválida, né? Era como se ela não tivesse valor nenhum. Sendo que o nome Penina significa tesouro. Ela era um tesouro, por quê? Porque ela tinha muitos filhos. Então ela era muito preciosa, ela era valiosa, humanamente falando. Sendo que o nome Ana significa graça. E graça ninguém merece. Ninguém merece ter. É um favor imerecido. Ana, ela não tinha tesouros, mas ela recebeu a graça de Deus. Ela foi agraciada por Deus. Ela recebeu o que um homem não pôde dar. Eucana não pôde dar um filho a Ana de maneira natural, mas de maneira sobrenatural, Deus colocou um filho na barriga de Ana. A graça de Deus se manifestou. E mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu ainda estou aqui no ponto 2, onde fala do marido. Porque o propósito é maior do que qualquer outra circunstância em nossa vida. A gente se ama. Eu amo Gustavo, Gustavo me ama. Mas a gente não se ama mais do que ama o Senhor, né? A gente prefere muitas vezes não ter tempo de qualidade entre a gente. Muitas vezes. A gente nem se fala às vezes no dia. Mas a gente tem o nosso tempo de qualidade com Deus. Porque a nossa prioridade tem que ser o Senhor. E Ele fortalece nosso casamento dia após dia. Por quê? Porque não adianta ter porção dobrada em casa se a gente não tiver a graça de Deus. Se a gente não tiver alicerçada nesse amor, se a gente não tiver fundamentado nesse amor, não tem amor humano que se sustente aqui na terra. Não existe amor humano que se sustente aqui na terra. Então esse é o segundo ponto. Ela estava insatisfeita, apesar do amor que ela recebia, porque ela ansiava por mais de Deus. E o terceiro ponto que eu achei importante mencionar aqui é que Ana não deixou Penina influenciá-la quanto a uma revolta contra Deus. Ela não deixou a amargura entrar no coração. Ela não deixou a indignação entrar no coração. Ela não deixou a justiça própria entrar no coração. Ela não deixou o orgulho entrar no coração. Se ela tivesse deixado o orgulho entrar no coração, o que ela poderia fazer? Tá bom, tu tem aí um monte de filho, mas ele me ama 1000 vezes mais do que te ama. E aí, o que adianta tu ter um monte de filho? Ela não ia receber nunca promessa se ela agisse assim. Na carne. Responder de acordo com a carne. Nós não podemos responder às ofensas de acordo com a carne. Nós precisamos responder de acordo com o Espírito. Nós precisamos responder às ofensas, às humilhações. Precisamos responder às circunstâncias da maneira como Jesus responderia. E Ana, ela não respondia. Ela ficava quieta. E ela orava ao Senhor. E Hebreus 12:15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Quando uma raizinha de amargura vem, a gente contamina quem está ao nosso redor. A gente sai passando de um para o outro a ferida, a ira, a indignação. E o outro nem vivenciou aquilo, mas já toma para si e fala: meu Deus, como é que fulaninho fez isso? Como é que o outro fez isso? Meu Deus, que absurdo. E a outra pessoa também começa a ficar indignada e começa a receber aquela amargura que você está passando. Então nós precisamos ter cuidado, precisamos ser fonte de vida. No máximo você compartilha com alguém que vai orar com você, que não vai se contaminar com você, mas vai orar para tirar a sua contaminação do coração. Aí sim é motivo de ser compartilhado as coisas. E a gente consegue ver que Ana tomou algumas decisões na sua vida, apesar de toda aquela situação que ela estava passando. Primeiro, ela orou. Antes de qualquer coisa, ela orou. Então, a
Às vezes a gente desiste de orar porque alguma coisa está muito difícil. Ela passou 20 anos aí para receber a promessa hoje. Foi muito tempo, foi bastante tempo. Ela orou, mas não cansou. Ela alcançou. Ela não desistiu. E muitas vezes a gente desiste. Às vezes a gente ora 1 ano, ora 2, ora 3 e diz assim, ó, se esse tempo todinho está passando, já passou 3, 4, já passou 7 anos, um ciclo inteiro, e nada aconteceu, eu vou desistir. Enquanto Deus diz assim, olha, eu não desisti, por que você vai desistir? Deus, Ele gosta quando a gente permanece, apesar das dificuldades. Ele olha o meu coração e o seu, e Ele vê se no meu coração, no seu existe fé, através da oração ou não. Então nós precisamos nos ater ao que está dentro de nós. Nós precisamos o tempo todo vigiar e orar. Por isso que Jesus falou isso. É uma vigilância diária. Porque o inimigo vai tentar nos acusar, dizer, olha aí, tá vendo, tu orou, quase conseguiu chegar lá e não conseguiu. Tu orou, quase conseguiu esse emprego e não conseguiu. Tu orou, quase conseguiu casar e não conseguiu. Tu orou, quase. Enquanto Deus está dizendo, persevera. Persevera em oração, porque não vão ser as humilhações que vão fazer com que meu propósito não se cumpra. Pelo contrário, vão te preparar para que o meu propósito seja estabelecido. Então a oração é muito importante. Não importa o que a gente está passando, a gente tem que orar. Então, ela não cruzou os braços, ela não jogou a toalha, ela não desistiu, ela foi invencível. Ela correu para os pés de Deus com o coração quebrantado, tendo a certeza de que Deus ia ouvir a oração dela, não importa a hora que ele ia responder, mas que ele estava ouvindo, ele estava. Ela tinha essa convicção, senão ela não teria ido ao templo clamar ao Deus Altíssimo. Ela tinha essa convicção que Deus de Israel, Ele existe. É tanto que em 1 Samuel 1, no versículo 9, diz assim, no finalzinho, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ana se levantou, ela reagiu. 113 vezes na palavra a gente vê essa palavra. E fulaninho se levantou, e Beltraninho se levantou, e Elias se levantou quando estava pedindo a morte. E a gente vê em diversas situações onde e Daniel se levantou, e Ezequiel se levantou, e Jeremias se levantou. E a gente vê que todos esses grandes homens, essas grandes mulheres de Deus se levantaram e receberam aquilo que estava sendo prometido. Por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que se humilha perante o Senhor, ao seu tempo, Ele exaltará. O nosso papel é nos humilharmos. E no tempo dEle, Ele nos levanta e nos concede aquilo que Ele tem para nós. Se a gente não desanimar, como disse o apóstolo Paulo. Por quê? Provérbios 24:10 diz, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se a gente se mostrar frouxo no dia da tribulação, a nossa força para vencer as dificuldades vai ser pequena. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos permanecer, porque senão não teremos força para vencer os gigantes que aparecerão para que a gente não alcance a terra prometida. Nós precisamos permanecer inabaláveis. Ana também orou e chorou muito. Ela chorou, derramou lágrimas. E antigamente, as pessoas, os cristãos, eram conhecidos como os chorões, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. E a gente ouvia muito choro nas igrejas. E choro, paixões e lágrimas, né? Eu lembro do profeta do Senhor. Como era o nome dele mesmo? Como era? Oi? Não. Profeta
atualidade. Era aquele que morreu? Não era o doidão, Gregório. E ele dizia, cara, meu, se você não chorar, meu, se você não babar, meu, na presença de Deus, não vale nada. E eu me lembro bem disso. E quando a gente consegue repousar em pastos verdejantes e a gente descansa nossa alma no Senhor, as lágrimas rolam. E toda vez que eu estou muito tempo sem chorar, eu digo, tem alguma coisa errada. A gente sempre precisa chorar diante de Deus. A gente nunca pode deixar que o nosso coração se endureça. Porque se o nosso coração estiver duro, ele não tem como moldar igual o barro. Nós precisamos deixar que Ele pegue no seu odre todas as nossas lágrimas. Não estou falando só lágrimas de tristeza, estou falando lágrimas de adoração. Porque da mesma forma que uma mãe, de um modo geral, chora quando a criança sai do seu ventre, ou um casal chora no dia do seu casamento, que emoção, eu te amo também, pronto, né? Aquela grande emoção, os momentos emotivos, umas bodas, uns 15 anos, uma formatura, passou no concurso, há choro. E por que com o Senhor muitas vezes não há choro? Há choro porque comprou um carro, há choro porque isso. Às vezes chora quando rompe ano. Feliz ano novo, Deus abençoe nesse ano, e vai chora. E perante o Senhor, uma lagrimazinha nunca caiu. E aí? Nós precisamos amar Ele de todo o coração, com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade. Se com todo o nosso coração e com toda a nossa força a gente precisa amar Ele, precisamos derramar lágrimas. Jeremias era um profeta chorão. Ele chorava bastante. E ele chorava por coisa boa, por coisa ruim, por depressão. Ai, tanta coisa. Mas ele chorava. Era o perfil dele. Eu não estou dizendo para você ser assim, que cada um tem um temperamento. Mas diante de Deus, o nosso coração precisa ser como o de criança. E uma criança, quando ela está triste, ela chora. Uma criança, quando ela quer atenção, ela chora pedindo. Uma criança, quando está com saudade, ela chora porque quer a presença. Uma criança, quando machucou, ela chora. Quando está com medo, ela chora. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Apesar dele ter ido lá ressuscitá-lo, ele sabia o que ele ia fazer, mas ele chorou. Oh Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Preciso de Ti. Oh Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, do Teu favor, do Teu favor, do Teu calor, do Teu amor. Ninguém me ama como meu Senhor, o meu Senhor. E nós precisamos nos lançar nos pés do Senhor. Assim como aquela mulher, Maria, né? Ela se lançou nos pés de Jesus e ela chorou. E essa semana eu estava contando a Sofia essa história, né? Eu disse, Maria, uma mulher, ela foi para os pés de Jesus e ela chorou, 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 chorou tanto que molhou os pés dele todo. Pegou os cabelos e enxugou os pés dele. Ela, cabelo? Disse ela, Jesus não gostou não, né? Porque ela enxugou com o cabelo, né, mamãe? Aí eu disse, Jesus gostou. Ela, ele gostou? Ficou assim, impressionada, né? Eu disse, gostou, sabe por quê? Porque na hora ninguém deu uma toalha para enxugar os pés de Jesus.
E ela deu o melhor que ela tinha. Ela tinha um cabelo grande. E ela foi lá, e enxugou os pezinhos dele todinho. E ele viu a atitude que aquela mulher teve, que os servos daquela casa não tiveram. E ela parou, eu acho que ela entendeu, de acordo com a limitação da idade. Mas às vezes a gente acha que essas situações extravagantes são extravagantes demais. E às vezes a gente não quer passar vergonha, a gente quer ser durão. E a gente não quer chorar. E a gente não quer se expor. E a gente não quer enxugar os pés de Jesus com os nossos cabelos, porque é loucura demais. Sendo que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas é sabedoria para aqueles que estão sendo salvos. A gente pode parecer louco perante o mundo, pode parecer uma loucura. Você vem aqui no altar e babar e pegar o cabelo assim e ter uma experiência com Deus. Pode ser uma loucura para quem vai estar olhando, para quem nunca veio na igreja, vai dizer, meu Deus do céu, essa igreja tem um bando de doido. Mas o que importa é você e Deus. O que importa é o seu relacionamento com o Senhor, são as suas experiências com o Senhor, é o seu relacionamento pessoal e íntimo e sincero com o Pai. Então, não é uma caixinha, não existe hora certa para rir, não existe hora certa para chorar. Pode rir, pode chorar ao mesmo tempo, pode fazer tudo, porque Ele é seu Pai. E Ele não vai lhe julgar por aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer. Ele é seu Pai. Então, a gente precisa sempre pensar, onde está o nosso lenço? Será que a gente tem lenço na nossa bolsa ou no nosso bolso? Ou a gente está tão insensível que entra culto, sai culto, a presença de Deus vem, se manifesta, Deus vem e fala. E a gente não derrama mais lágrimas, então para quê, né? Para que usar maquiagem à prova d'água? Não precisa mais. Não choro mais, né? A gente precisa voltar ao primeiro amor, aquecer o nosso coração. Quando o amado vier e colocar a mão na maçaneta, o nosso coração precisa queimar. Nós precisamos nos apaixonar novamente. Precisamos dos lenços novamente. Precisamos, se não tiver lenço, camisa, qualquer coisa. O que importa é que você se lance e seja livre como uma criança perante o Senhor, como Ana fez. Esse foi um dos pontos que ela girou a chave da mudança de vida que ela precisava ter. E aí o que aconteceu? Ela fez uma oração, lá no versículo 11. Ela fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. A gente consegue ver o propósito que Ana tinha. Ana não queria um filho para si, ela queria um filho para o Senhor. Ana não queria um filho para ter sua vaidade preenchida, o seu papel como mulher, como mãe preenchido. Ela não queria alguém que fosse cuidar dela na velhice. Ela queria cumprir o propósito de Deus. Por isso que o nome dela é graça, não é riqueza. Ela entregou a Deus no tempo certo aquilo que Deus entregou a ela. Ela entregou e deixou. E a gente sabe dos feitos de Samuel na palavra. Tem 2 livros na Bíblia com o nome dele. Fora o livro de Reis, que tem tantas outras menções. Mas grande foi o legado dessa mulher, porque ela cumpriu o propósito. A oração dela foi direcionada para o cumprimento do propósito, não para os anseios de suas necessidades pessoais. Por isso que Tiago sempre fala, sempre não, falou, sempre fala porque a palavra se renova. Vocês não recebem porque pedem mal, para cumprir para os seus próprios deleites. Peçam sabedoria a Deus, Sofia, porque Deus tem para dar de maneira gratuita para mim e para você. Agora, contanto que seja para que você use ela da maneira certa, que seja realmente a sabedoria de Deus.
né? Então, a gente vê que ela dedicou, ela consagrou Samuel ao Senhor. Ele foi um nazireu. Normalmente o nazireu, com uma certa idade, ele quebra o seu voto do nazireado e corta o cabelo, pode cortar o cabelo e a barba. E Ana disse que até o final dos dias dele, ele iria ser um nazireu. Então ele realmente, ele já nasceu com um encargo, com um chamado. E ele ungiu o rei Davi, e a gente sabe toda a história de como ele foi utilizado pelo Senhor. Então, outro ponto que está aqui no versículo 11 também, na verdade, no partir do 12. Enquanto Ana continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Abandone o vinho. A gente vê que Ana já estava passando por humilhação com Penina. Ana já estava passando um período de prova, sendo estéril. Ana já estava ali chorando, babando diante da presença de Deus. Não mencionava a palavra alguma, porque ela tinha tanta vergonha que ela não tinha mais coragem de abrir a boca e pedir a Deus algo em público por um filho, porque todo mundo que estava ali provavelmente ia rir por dentro. Então ela estava com tanta vergonha que ela só chorava para dentro, chorava e orava só, né? Só mexendo os lábios. Ela olhou assim e foi: pronto, tá bêbada, né? Falando assim, e as lágrimas caindo, foi: pronto, né? Tá bebendo aí, o negócio não tá bom não. Imagina só se você ouvisse isso, você ali se quebrantando diante do Senhor, ali, ajoelhado. Aí chega alguém e faz: menino, te levanta que senão não são não. Ai, mano, deixa de show. Ana não podia ter deixado de novo a amargura entrar no coração? Meu Deus, isso não é um servo do Senhor. Essa não é uma serva, um vaso. Só parece que é, mas não é. E a gente ia logo julgar a pessoa que estivesse cometendo uma injustiça contra nós, né? A carne, de um modo geral, ia fazer isso. Oxê, tu me conhece, já está me julgando, né? Deixa de me julgar a coisa, vai orar? Nossa carne ia querer falar isso. Sendo que o que ela fez? Ela permaneceu humilde. Ela não se exaltou. Ela poderia ter dito: você é muito injusto, você não é sacerdote? Como é que você não sabe se você é o meu representante perante Deus? Né? Ela podia ter questionado, ter indagado, mas ela honrou aquela autoridade, apesar daquela autoridade ter falhado, ter errado, ter dado uma profetada. Ela respeitou. A gente vê pela resposta. No versículo 15, Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha angústia e tristeza. A gente vê o jeito de falar de Ana. Não me julgue, eu estou triste. É só isso. Estou chorando aqui porque eu estou triste. E eu acredito que Deus é meu Pai. Em outras palavras, eu posso estar aqui diante de Deus sem precisar passar por você. Ela entendeu que ela podia acessar o reino do Espírito sem intermediador humano. Ela acessou a chave. E nós, segundo Paulo, na carta aos Hebreus, nós podemos acessar o trono da graça de maneira corajosa, de maneira confiante, sabendo de que Ele nos concederá graça em tempo oportuno. Nós temos esse acesso, nós temos esse livre acesso. E muitas vezes nós esperamos A, B, C, D, confirmação de A, de B, de C, de D, de E, de F, de G, já o alfabeto inteirinho. E a gente
avançar no Espírito. Não que não precise, algumas coisas precisam de confirmações, mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente camufla os nossos medos e inseguranças e coloca na nossa frente coisas ou pessoas, dizendo: decida por mim. Mas você tem o Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, quem tem ele, discerne todas as coisas e não é discernido por ninguém. Nós precisamos entender isso, que nós fomos feitos para discernir todas as coisas e não ser discernido por ninguém, porque nós temos o Espírito dentro de nós, e onde o Espírito está, há paz. Então, a gente precisa se ligar, né? E 1 Samuel 1 ainda, no 17, continuando, diz assim: então Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto não estava mais abatido. O seu rosto não estava mais abatido. O seu semblante não era mais o mesmo. Sempre que a gente ora, sempre que a gente se humilha diante de Deus, sempre que a gente chora na presença dEle, sempre que a gente se quebranta na presença dEle, a nossa fisionomia muda. Porque a nossa fé é renovada, porque a nossa esperança é renovada. Por isso que é mais importante passar um dia nos atos do Senhor do que 1000 fora dele. Por isso que é importante habitar durante longos dias na casa do Senhor, como disse o salmista. Por isso que é importante a gente permanecer. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. A gente nunca pode deixar que essa lenha acabe e que esse fogo apague. A gente sempre precisa permanecer com esse amor, com essa chama acesa desse primeiro amor. Porque a gente vê que Ana levou Samuel ao templo, como ela tinha prometido, e ela cumpriu a sua promessa, apesar do amor, apesar da saudade, apesar da vontade de querer ficar com ele nos seus braços. Ela disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou para si. Bendito seja o nome do Senhor. E ela foi uma mulher de fibra, ela foi uma mulher de raça. Ela permaneceu firme no Senhor. E Samuel significa Deus responde. Ela colocou o nome certo nele. Deus responde. Deus responde ao nosso choro. Deus responde ao nosso clamor. Deus responde quando a gente clama de todo o nosso coração. Porque Ana não estava com metade do coração ou com a mente na oração e a mente no problema, a mente na oração e a mente na hora, a mente na oração e a mente em Penina ou em Eucana. Ana não, ela estava com o coração no Senhor, totalmente no Senhor. E nós precisamos condicionar nossa mente, levar todo o pensamento à obediência de Cristo, porque Tiago fala que aquele que anda em 2 pensamentos, ou que tem ânimo dobro em outras traduções, são como as ondas do mar. Como é que está o mar? Uma semana está cheio, outra semana está seco. É ou não é? A maré, na verdade, é durante o dia, né? Mas tem semana de maré cheia, de maré seca, da lua, não sei o que, né? É um negócio incerto que depende da lua. Você não é de lua, né? Você não é de lua. Então como é que você vai ser como as ondas do mar? Um dia você vai estar cheio de Deus, outro dia você vai estar vazio, não vai ter onda nenhuma, vai estar ali as pedrinhas, não sei o que, de repente, pá, vê um tubarão, matar um, né? Depois dá para nadar, dá para andar de canoa. Não pode, a gente não pode ser como as ondas inconstantes. Nós precisamos ter constância no nosso relacionamento com Deus, porque o cristianismo não é maratona de Olimpíada, é caminhada, é dia a dia.
Se você for tentar uma maratona, uma corrida de 100 metros, você vai cansar e você vai desistir. Você precisa andar devagar e sempre, persistindo, né? Como disse nosso querido R.R. Soares, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais, atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente, atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto mais. Na verdade essa música nem é dele, né? Foram os missionários que cantaram e eles estavam andando, seguindo para a morte, literalmente, iam ser guilhotinados, né? E cantando essa música, louvando e adorando ao Senhor, porque que adianta ter a vida? É melhor perder a vida com Jesus do que ter uma vida farta sem Ele. E a gente conhece essa música por conta da R.R., né? Pelo menos. Depois é que eu fui saber da história dela. Mas eu sempre parei para cantar ela, entendendo que quando a gente segue Jesus, a gente não pode olhar para trás. Porque quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de ser chamado pelo nome do Senhor. E é melhor que não conhecesse o Senhor do que conhecer e retroceder como um cão que volta ao seu próprio vômito, como diz a palavra. Nós precisamos ter temor do Senhor no nosso coração. Nós precisamos ter temor do Senhor no nosso coração. A gente tem uma frase que eu achei importante trazer, de John Wesley, que diz assim: Deus não faz nada que não seja o resultado das nossas orações. Deus não faz nada na nossa vida que não seja o resultado das nossas orações. E muitas vezes a gente fica esperando. Nós precisamos trabalhar com o nosso joelho no chão. Às vezes não precisa estar de joelho, mas que o seu coração esteja no chão, no pó. Até porque os homens de Deus, eles oravam com a cara no pó. Não era só com o joelho no chão, era com a cara no chão, deitado. Botava um tapete, se deitava no chão, se jogava com a cara no pó. Porque nós precisamos estar com a nossa alma nesse lugar. Você pode estar em pé, mas a sua alma precisa estar ali, no chão, humilhada diante do Senhor, tendo a convicção de que Ele pode fazer. Porque se a gente tomar essa decisão, nós precisamos orar até ter uma resposta. Olha, Deus, Ele não é um Deus de ficar em silêncio. Ele tem resposta. Uma vez eu li isso em algum lugar, mas me marcou tanto. Uma vez eu li, não lembro qual livro, mas dizia assim: Deus, Ele nunca vai ficar em silêncio. Sempre Ele vai dizer sim, não ou espere. Se você não está ouvindo, você precisa orar mais. Sempre Deus vai dizer algo. Sim, não, ou ainda não é o tempo. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um pai. Qual é o pai que deixa um filho pedindo, vira as costas e sai? Não, ou o pai diz assim: agora não, estou sem dinheiro. Agora não, no final de semana. Ou então tá certo, vamos brincar agora. Ou então não, já está tarde, vamos dormir. Espere, amanhã a gente brinca. Um pai nunca deixa um filho sem resposta. E por que muitas vezes a gente acha que Deus vai nos deixar sem resposta? No máximo Ele nos deixa por um tempo, como aconteceu lá com Daniel, que um anjo passou 21 dias para conseguir chegar e entregar a resposta. Mas gente, eu estou falando de 21 dias. Eu não estou falando, às vezes, a pessoa passa anos e Deus não me respondeu ainda. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Pelo amor de Deus. Não tem como. Pelo menos espere. Se você não está ouvindo, é porque você está tão ansioso por ouvir a resposta que o seu ouvido natural, espiritual, está sendo bloqueado. Que se a gente está com muita ansiedade no nosso coração, a gente não consegue ter paz para ouvir Deus. Então, nós precisamos vigiar. Precisamos acessar essa chave de receber a promessa do Senhor para cumprir o propósito através
de tudo aquilo que o Senhor falou conosco hoje. Amém? Amém. Então vamos adorar. Queria que você parasse e pensasse na sua vida. Eu vou fazer isso. E que você pare para pensar. Será que ainda tem fogo? Será que ainda tem medo? Será que ainda tem lágrimas? Será que a gente ainda consegue cantar? Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. A gente vê que Samuel, com 8 anos, ouviu a primeira vez a voz de Deus. Ele ainda era uma criança pequena. Ele ouviu Samuel, e ele ia para ele: sim, meu Senhor, teu servo te ouve. Eu não te chamei não, volta para dormir. E por diversas vezes, e quando ele ouviu, ele entendeu que era Deus, e ele começou um relacionamento de intimidade com o Senhor. Mas que o Senhor ouve, já tinha ouvido a oração da mãe dele antes dele nascer. Agora ele que estava ouvindo o Senhor, através da graça. Graça. Através da graça, eu e você somos ouvidos pelo Senhor e podemos ouvi-lo, porque Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Qual é o Deus poderoso, por maior que seja ou por menor que seja, se inclina para ouvir? Se Ele é tão grande que a terra é apenas um banquinho para apoiar os seus pés. Um Deus tão grandioso, tão poderoso, majestoso, Criador de tudo, Ele se inclina como um pai se agacha para ouvir o que seu filho está pedindo e atende aquele clamor. Sempre ouvi isso. Quando você for falar com uma criança, nunca fale assim. Sempre vá para o nível dela, para que ela receba aquilo que você está ensinando. Eu sempre faço isso. Eu me agacho e o que eu tiver de fazer, para abraçar eu me agacho, para falar eu me agacho, para brincar eu me agacho. É muito agachamento. Por quê? Porque eu quero que minha filha entenda que um relacionamento de intimidade é um relacionamento de comunhão. E que ela nunca vai precisar ter barreiras comigo. Assim é Deus conosco. Ele se inclina. Ele se agacha para ouvir o meu clamor e o seu. Nós precisamos erguer os nossos olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro. Mas esse socorro está disponível para mim e para você aqui. Aqui. Então que você possa agora colocar o seu coração diante de Deus. Que você possa agora adentrar na presença de Deus com convicção, com autoridade, como a gente leu aqui. Que você possa se achegar ao trono dessa graça, para que você receba o favor imerecido, porque o Senhor ouve. O Senhor ouve. Abre os teus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os teus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir. Deus amor.
Cobre-me com teu amor, com teu amor. Leva-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque nós temos acesso ao trono da graça. Apesar de não merecermos, apesar de sermos pecadores, apesar de tantas coisas nos afastarem de ti, mas o teu amor, quando nós confessamos os nossos pecados e as nossas iniquidades e deixamos e abandonamos, o Senhor vem com sua misericórdia, nos cobre com esse amor, nos cobre, nos atrai novamente. Que amor é esse, Senhor? Nós queremos colocar o nosso coração diante de ti, porque sabemos que diante de ti todo o nosso eu é exposto. Não temos nada a temer, não temos nada a esconder diante da tua presença. Nós queremos estar aqui, Pai, com o nosso coração desnudado, com a nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, sem mancha, sem roupas, sem máculas, porque sabemos que tu és santo. Então, que haja sangue de Jesus sobre nós, que haja sangue de Jesus sobre nós, que nos cobre, que nos fez justiça por nós, e nós podemos acessar através desse sangue. Através desse sangue nós podemos acessar a tua presença. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor toque o nosso coração, que o Senhor renove o primeiro amor, que o Senhor renove a chama, que o Senhor renove, Senhor, os dons, que o Senhor renove talentos, que o Senhor renove propósitos, que o Senhor renove forças, que o Senhor renove, Pai, alianças, que o Senhor renove, Pai, tudo aquilo, Pai, que estava frio, que estava morto, que estava morto, que estava fora do teu propósito, fora do prumo. Vem